Nós estamos comemorando hoje o 7 de setembro. E nós, desde criança, na escola ainda aprendemos que foi D. Pedro que tinha o desejo, na verdade tomou a decisão de romper com Portugal. E lá no Ipiranga ele destaca a sua espada e diz: independência ou morte. Com isso iniciou a nossa independência. Nós começamos a entrar no processo deixamos de ser colônia e começamos a ser nação. E eu sei que tudo isso marcou a história do nosso país. Mas existe um grito que foi dado, que o próprio Jesus, de certa forma, de maneira analógica, eu quero dizer que ele declarou: independência do pecado pela minha obra, ou morte para sempre sem mim. Então eu queria destacar hoje sobre isso, sobre que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para morrer por nós, e todos que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, nós precisamos sempre estarmos atentos e a realmente consciente da responsabilidade que nós temos de escolher morte ou vida. Eis que coloco diante de ti o caminho de bênção e caminho de maldição, caminho de vida e caminho de morte. E nós que temos o Evangelho, nós fomos já impactados no nosso espírito, e com certeza a palavra cumpriu o propósito em nossos corações, porque, como disse Jesus a Nicodemos, eis que é necessário nascer de novo. E no dia que nós aceitamos Jesus, nós nascemos no Espírito. O nosso Espírito foi renovado, ou despertado, ou nascemos no Espírito. Realmente reconciliamos a nossa conexão com Deus. Da mesma forma, a nossa alma entra num processo de crescimento. E até se tratando aqui em Coríntios 1, 11 e 28, falando da Santa Ceia, mas se aplica também em todos os momentos da nossa vida. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Examinai, pois, o homem a si mesmo. E então coma do pão, beba do cálice. Na verdade, aqui ele está dizendo sobre a necessidade que nós temos de estarmos olhando para dentro de nós. O Salmo 139, o salmista orou: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então nós sabemos que dentro da nossa alma existe sempre um desafio, um confronto diário. Quando você lê Romanos capítulo 7, ele fala da lei da vida e a lei da questão do pecado, o confronto entre carne e espírito. E ele declara, o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero, isto eu faço. Então esta luta está sendo travada dentro de nós. E muitas vezes nós nos tornamos escravos deste confronto. Nós às vezes somos de Jesus, sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, mas a nossa vida, no seu dia a dia, ela está ainda presa, amarrada na questão do pecado, ou do engano, da sedução, ou até mesmo daquele marasmo que inconscientemente não percebemos. E em Romanos 12:1 diz: portanto também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Hebreus 12:1. Eu falei errado? Oxa, estou trocando tudo, é a idade, viu, irmãos? Mas não vou falar, depois eu conto que eu troquei no casamento. Hebreus 12:1. Portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Aqui ele está dizendo, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. O pecado está nos rodeando diariamente. Nós somos tentados, e o próprio Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal.
Mas muitas e muitas vezes nós não oramos, não pedimos este revestimento, esta graça de Deus para não deixar nós cairmos em tentação, mas caímos em tentação. E aqui ele está dizendo, olha, vocês que já tomaram consciência do Evangelho, é necessário que vocês cuidem do quê? Do coração. Porque aqui dentro do coração é onde nós vamos retirar as coisas. E nós sabemos que muitas vezes nós não gostamos muito de olhar para si. Nós não gostamos muito de ficar olhando para dentro de nós, porque a gente se sente meio desconfortado. Mas ele está dizendo, olha, vocês que já eliminaram, quer dizer, como que nós eliminamos o pecado? Como que nós eliminamos as nossas fraquezas? Como que nós eliminamos esta sedução, as coisas que nos enganam, que nos seduz? Só tem um caminho. Só tem um caminho que Jesus labradou no Calvário. Tudo está consumado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos que tomar consciência de que ser de Jesus é muito mais do que participar da ceia uma vez por mês. Na verdade, nós temos que cear diariamente com o nosso Jesus, no sentido de comunhão, de relacionamento. Nós temos que desenvolver a nossa intimidade com Ele, de estar sentando à mesa com Jesus, que estar dirigindo com Jesus do nosso lado, de estarmos vivendo a plenitude do Evangelho. E para que isto aconteça, nós temos que deixar todo embaraço. E lá em Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que tem que guardar, guarda o vosso coração, porque do coração procede tudo aquilo que pode nos dar vida ou dar morte. Provérbios 4, acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então nós precisamos sim cuidar do coração. Nós precisamos falar, Senhor, sonda o meu coração. E quando se trata do coração, a Bíblia, ela traz algumas revelações muito sérias. Em Jeremias 17:9 diz, o coração é mais enganoso do que Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. É uma doença incurável. Ele está falando sim, e ele pergunta, quem é capaz de compreendê-lo? Então o coração do ser humano que não tem Deus, que não tem intimidade com Deus, ele é enganoso. O nosso coração, se nós não colocarmos Jesus no centro, se nós não entronizar Jesus no nosso coração, ele é enganoso. E quantas pessoas que muitas vezes são seduzidas e não tomam consciência, por uma tentação abandona a família, faz tantas coisas erradas. Por quê? Porque o coração não foi bem tratado. E aqui esse texto está trazendo para nós, sobretudo guarda o coração. Mas Carlos, como guardar o meu coração se o meu coração é enganoso? Aí que nós precisamos entender de que nós fomos resgatados. Teve alguém que decretou para nós uma vida de vitória. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele trouxe para nós a cura. E nesse mesmo texto de Jeremias, ele está dizendo, eu sou o Senhor que sonda o coração. Ou 10, eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Meu amado, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então olha bem, presta bem atenção. Aqui esse texto, era no Velho Testamento, Jeremias falando para o povo. Olha, eu sou o Senhor que sonda o coração, e eu vou dar a cada um de vocês a escolha que vocês tomaram. Só que nós não conseguimos vencer o pecado por nós mesmos. Mas o fato de nós termos aceito Jesus na nossa vida, nós fomos com Ele sepultados. Romanos capítulo 6 fala sobre isso. Fala que nós somos com Ele. Vamos voltar, Gálatas 2:20, depois eu cito Romanos 2:20. Foi crucificado com Cristo.
Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora tenho no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então olha bem, a situação é, como que eu vou ter um novo coração? É quando eu tomo consciência de que aceitar Jesus é mais do que frequentar uma igreja. É você ter relacionamento com Ele e você tomar posse daquilo que Ele diz que fez por nós. É você tomar posse das promessas de Deus na sua vida. E é muito claro a palavra de Deus em dizer de que o brado de Jesus lá no Calvário foi suficiente. Não será por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, pela bondade de Deus. Só nós precisamos deixar isso encarnar dentro de nós, entrar em nosso coração. Nós precisamos trazer isso à memória diariamente, de que não mais eu que em Cristo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora tenho neste corpo, tenho pela fé no Senhor. Então esta vida de vitória realmente está baseada no quê? Naquilo que Jesus fez. O Evangelho traz para nós todos os recursos. Todos os recursos. Vou falar de novo. Todos os recursos. Todos os recursos. O seu divino poder tem me dado tudo que diz respeito à vida. Deus nos dá todos os recursos. Mas Carlos, tem hora que eu me sinto tão frágil, aí eu fico meio desanimado. Eu pergunto, para onde você irá? Vai se esconder nas suas dores, nas suas inseguranças, na sua incredulidade? Ou você vai correr para os braços do Senhor e dizer, Deus tem misericórdia de mim? Senhor, compadece de mim, Senhor. Como disse aquele cego, clamando a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele coração estava se sedento, como aquela mulher do fluxo de sangue que gastou todo o dinheiro com o médico, já estava sofrendo há tempo, e de repente ela ouve falar de Jesus. Algo nasce no coração daquela mulher. Ele diz, não, eu vou ter com este Jesus, e nem preciso falar com ele, basta somente eu tocar nas vestes de Jesus e serei curada. Então ela é dominada por um sentimento, uma convicção. Esta convicção, esse desejo, essa certeza tem que estar no nosso coração. Você não é qualquer pessoa, mas você foi comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados não pelo ouro, nem pela prata, mas por este sangue precioso. E agora você já é do Senhor. Você já tem o perdão, você já tem o revestimento, você já tem a graça dele, e ele está fazendo a obra diariamente em nossas vidas. Esta segurança tem que ser renovada diariamente. Mas Carlos, às vezes eu vacilo, mas olha, tenha por certo isso. Filipenses 1,6, tenha por certo isso, aquele que começou a boa obra em você, aperfeiçoará até o dia de Cristo. A obra não está pronta, mas aquele que tem um coração orgulhoso, de querer resolver o seu problema sozinho, Deus dá graça aos humildes, mas resiste o soberbo. Meu amado, nós precisamos na hora da luta, da dificuldade, da tentação, clamar, Senhor, não me deixes cair em tentação, Senhor, o Senhor é maior do que esta tentação. Ó Deus, em nome de Jesus, me livra deste mal. Quando você clama ao Senhor, Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, da dificuldade. Você tem um Deus que está do seu lado, e Ele não desiste de você. Ele permanece dando oportunidade. Então nós temos que guardar esse coração, encher esse coração da presença dEle. Lá em Lucas capítulo 6, 45 diz, o bom homem tira, eu troco as versões, tá? O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Meu amado, se nós fomos resgatados, nós estávamos nas trevas, passamos para a luz, nós estávamos condenados, agora somos salvos pela graça. Então nós, pelo sangue de Jesus, nós somos justificados, nós nos tornamos justos diante de Deus. Então nós podemos dizer que pela graça de Deus, nós somos pessoas boas. E a pessoa boa, do bom coração, a pessoa boa tira as coisas boas que estão no coração.
Meu amado, quanto mais nós tomamos consciência, quanto mais nós nos envolvemos com Jesus, quanto mais nós temos a humildade de reconhecer que sem Ele nada podemos, mais o nosso coração vai sendo cheio, preenchido da presença dEle. E a presença dEle traz as promessas, a presença dEle traz o revestimento, a presença dEle traz a unção que quebra o jugo, e nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E aqui está dizendo, então o bom homem tira do seu coração boas coisas, mas o homem mau tira coisas más do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E é interessante, voltando lá em Provérbios 4, ele diz, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. E o 24 ele diz, afasta da tua boca as palavras perversas, pois, fique longe dos lábios a maldade. Nós, negligenciamos de uma arma poderosa que nós temos para sermos plenos no Evangelho. Deus nos deu uma arma que está tão assim clara para nós, que é a nossa boca. A palavra está perto de ti, está na tua boca. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão. Então, meu amado, nós precisamos mudar a linguagem. Nós precisamos mudar a nossa conversa. Nós precisamos mudar, o que falamos a nosso respeito. Você, quando vai falar alguma coisa a seu respeito, o que você fala? Eu não mereço, não é para mim. Eu não dá certo, eu não consigo. Esta palavra está gerando em você conforme a sua fé, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você reclama, se você critica, se você é uma pessoa que só fala de coisas negativas, você só reclama, você só vê falha, isto vai gerar cada vez mais frutos condizente com estas palavras. E aqui está dizendo então, olha, você afasta da tua boca a maldade. Meu amado, comece a ter consciência de que a sua boca, que as suas palavras gera vida e gera morte. Não tem jeito. Você e eu precisamos entender. Agora, temos esta arma na nossa mão. Nós temos clareza de que isto é uma verdade. Então vamos tomar consciência de falar coisas boas ao nosso respeito. Eu pergunto para as irmãs aqui, filha de rei, o que é? Vocês estão aí? Tá bom, vamos encerrar o culto. Deus abençoe, boa semana. Vão com Deus. Filha de rei, o que é? Dá uma olhadinha para essa irmã que está do seu lado e fala, você é uma. Está todo mundo dando risada, porque você não acredita nisso. Agora, o que a Bíblia diz? Quem é que vive em você? Jesus. Então, de fato, Ele é Rei dos Reis. Você é uma princesa. E você, meu amigo, é um príncipe. Vamos lá, dá um glória a Deus aí. Irmãos, a gente acha que isso é piadinha, é que palavra bonitinha para dar risada. É para tomar posição. Agora a gente assiste filme de príncipe. Quem já assistiu filme que tem príncipe? Ele anda assim, minha vida é uma porcaria. Tadinho de mim, eu sou príncipe. Não, tem postura. Geralmente o príncipe e a princesa, ela tem postura, anda de maneira ereta, com autoridade, com graça. Só que você é muito mais do que princesa dos filmes. Você é muito mais príncipe porque o seu rei é todo poderoso. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele te chama de filho, de filha. Por que viver então vacilante? Por que você vive uma vida contradiz? Na igreja é um santo, ali na esquina é quase um capeta. Quase. Por que esta contradição? Vou ser mais pesado. Por que dessa hipocrisia? Porque você não sabe usar
esta arma poderosa que é a sua boca. Você não usa aquilo que Deus te deu como uma ferramenta. Você, meu amado, porque a palavra desde o início, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face do abismo. Deus poderia nem ter falado, mas ele disse, olha, ele fez questão, e disse Deus. Em toda a criação tem disse Deus. Ele está dizendo, meu amado, você é a minha imagem e semelhança. Eu te fiz parecido comigo. Eu te dei graça. Eu reconciliei você comigo através da morte do Cordeiro Jesus. Agora esta imagem e semelhança foi restaurada em nós. E agora nós temos, um chamado de manifestar o reino de Deus nesta geração. Sim, nós temos que, Senhor, venha o teu reino. Só que a Bíblia nos diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Jesus, pelo seu sangue, nos comprou e nos colocou numa posição de reis e sacerdotes. Agora nós representamos o Rei dos Reis. Nós recebemos a natureza divina. Está escrito lá em 2 Pedro, o texto que eu amo tanto, 3 e 4. Você é um ser sobrenatural. Quem crê dá um aleluia. Você agora é imagem e semelhança do Criador dos céus e da terra. Já foi reconciliado em Cristo. Jesus tomou todo o poder nos céus e na terra. Ele diz, ide portanto, recebereis poder, ide pregai, ide fazei discípulos, sejam minhas testemunhas. Então, sobretudo, que tem que guardar o coração. Porque ainda você está com nhenhenhé. Eu não vou na igreja mais porque aquela irmã não vou com a cara dela. É? Olha no espelho porque você não vai com a cara sua. Porque se você fosse com a cara sua, se eu amasse você primeiramente, você ia ter amor suficiente para perdoar aquele chato. Amém? Deus coloca espelho na nossa vida. A pessoa que mais você critica, com certeza, você é muito parecido com ela. A pessoa que você mais tem, não suporto, provavelmente ela faz você lembrar pessoas, ou é parecida muito com você, e você tem então você tem que guardar o coração, você tem que guardar a sua vida, você tem que guardar a sua boca. Você tem que se entender de que as suas palavras, agora você foi reconciliado em Deus, agora você é a imagem restaurada, você é a imagem e semelhança de Deus, então use a sua boca para criar, para trazer o reino, para manifestar a glória. Abra a tua boca que eu encherei, que você quando vir uma palavra negativa, toma posição. Mas nós gostamos de criticar, irmãos. Eu gosto, mas eu tenho vigiado. Nós somos cheios de apontar o dedo para o outro. E sabe, na maioria das vezes, quando nós criticamos pessoas que estão melhor do que nós, é motivado pela inveja. Vou repetir. Se você critica alguém que tem mais do que você, que tem mais espiritualidade, que tem mais recurso, que tem mais coisa do que você, é porque você é invejoso, porque você é um fracassado que não conseguiu vencer como fulano fez. Então é mais fácil criticar o outro que fez. Amém? Vocês estão aí? Você está aí? Então toma cuidado. Não julgueis para não ser julgado. Cuidado. Deus não instituiu eu e você de juiz de ninguém. A Bíblia nos manda julgar a profecia com a palavra na mão, que é questão doutrina, mas julgar a pessoa, ninguém podemos julgar. Então, amados, nós precisamos tomar consciência desse chamado de Deus.
Eu sou um ser. E eu tenho orado, irmãos. Eu tenho muita coisa para melhorar. Mas eu tenho clamado, Senhor, eu quero ser, enquanto aqui estiver. Quanto tempo? Quase 50 anos. Estou pedindo mais, está aumentando cada vez mais. Mas o tempo que Deus está permitindo eu ficar aqui, eu quero manifestar o reino. Como já expliquei para vocês, como sal. Na maioria das vezes, como sal. E que as possibilidades que Ele me der de ser luz, eu vou ser. Qual a diferença, Carlos? O sal trabalha em silêncio, sem palavras. Ele simplesmente penetra e coloca sabor. Mas a luz, ela vem. Tem hora que vamos ser luz. Vamos ser, sabe, bem como eu estou sendo hoje, bem assim decidido. Mas essa luz dissipa as trevas. Se a minha palavra, se o que eu estou comunicando está em harmonia com a palavra de Deus, ela vai dissipar as trevas, porque tem uma promessa: a minha palavra não volta para mim vazia, sem que antes ela cumpra o propósito. Então que nesta noite você possa entender que você tem um Jesus que é muito melhor que D. Pedro. Ele é aquele que dividiu a história. Ele é aquele que pagou o preço como Cordeiro de Deus, tomou o meu e o seu pecado e pagou o preço, e agora nós somos filhos. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Todos nós que estamos aqui cremos nele. Então vamos ter postura de príncipe, vamos ter postura de princesa, vamos trazer o reino de Deus, vamos ter a linguagem do reino, vamos ter, sabe, atitude. E o 25 diz: olha para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de vocês. Nós precisamos ter o olhar de filho do rei. Nós precisamos ter um olhar que enxerga o melhor nas pessoas. Nós temos que ter um olhar de compaixão. Assim como Deus, quando olhou para mim, Ele teve compaixão de mim, teve misericórdia. Vamos olhar para as pessoas como Deus olha. Vamos ter, sabe, sempre um olhar de compaixão e misericórdia. E vamos permitir que Cristo olhe através de nós. E vamos sim, diz o outro versículo, e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Realmente vamos permanecer, sabe, centrado. E até um bom... Deixa eu falar, eu ia falar, mas não vou falar. Vou falar. Nós como cidadãos brasileiros, nós não temos nem que pender nem para a direita, nem para a esquerda. Mas nós temos que ser mensageiros do reino. E o reino é reino de justiça. E aonde há injustiça, nós temos que condenar. Mas sem bandeira cá ou acolá, nós somos mensageiros do reino. E há uma indignação de ver tanta coisa acontecendo. E que nós possamos usar a ferramenta certa para mudar a história da nossa nação. É clamar: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, clamar, me buscar a minha face, eu virei do céu e sararei a terra. É tão triste, irmãos, ver na igreja cristão brigando por direita e por esquerda. Na hora de você orar e falar: Deus, eu não sou de direita nem esquerda, eu sou representante do reino, e o teu reino é um reino de justiça. Amém? Agora, a palavra de Deus é muito clara: examinai tudo, examine qual é a postura. Na questão política temos que escolher na hora certa, mas gente discutindo A ou B, está na hora de falar: vem cá, o que o reino de Deus diz sobre isso? O que Deus diz sobre este momento? E realmente você possa dizer: olha, eu sou defensor do reino. É evidente, irmãos, que nós temos a nossa convicção, nós temos a nossa certeza, mas tem que estar debaixo da palavra de Deus. A minha escolha tem que ser em harmonia com os princípios, porque nem todos os políticos estão em harmonia com o reino, mas a minha convicção tem que estar baseada na palavra. E aí sim, vamos discutir o reino.
Aí sim vamos trazer o reino, aí sim vamos anunciar o reino, porque aquele que nos libertou não foi um político, não foi um príncipe, não foi Dom Pedro. Aquele que nos libertou, ele é Criador dos céus e da terra e nos chamou para sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós somos chamados para esse tempo, irmãos. Nós somos chamados para ter postura realmente de reino de Deus. A nossa linguagem, a nossa postura, a nossa atitude, o nosso comportamento no nosso negócio, no nosso trabalho, aonde estivermos, nós temos que manter o nosso testemunho e não vamos gastar tempo debatendo. Vamos viver o reino, porque quando o reino é manifesto na nossa vida, o sal desperta a sede. Vamos ser sal, vamos demonstrar que nós somos defensor do reino, que é um reino justo, que é um reino verdadeiro, que é um reino da verdade. Não vamos viver isso, nós vamos despertar então as pessoas, falar: eu quero ser como você, eu quero ser do reino dos céus. Sim, enquanto estamos aqui, temos que fazer a nossa parte. E eu vou encerrar dizendo para vocês sobre a necessidade que nós temos de realmente tomarmos uma posição. Você e eu temos as nossas lutas. Você e eu vivemos cercado de uma grande nuvem de testemunhas. E até ouvi um comentário bíblico interessante que o capítulo 12 de Hebreus é logo em seguida ao capítulo 11. E as testemunhas que nós temos no 11 são pessoas de fé. Que nós possamos ter a referência do capítulo 11, de sermos sim praticantes da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a plena certeza das coisas que não vemos. Que nós possamos, lá em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, eu te pergunto, como está seu coração? Muitas vezes o meu coração está cheio de indignação, de ver tanta coisa. Mas qual vai ser a resposta? Eu tenho que me conectar com o coração de Deus. E quando Ele revestir, e em todos os momentos da história, Deus jamais ficou indiferente. E Ele levanta pessoas. E que Ele possa nos levantar como igreja. Realmente como igreja. Que nós possamos defender muito mais o reino de Deus do que o nosso time de futebol. Tem gente brigando dentro da igreja por causa de time. Ai, Jesus. É pecado torcer por um time? Não, eu pratico a Bíblia, irmãos. Eu sou santista, sou santos. Dá uma risadinha, por favor, só colabora. Os corintianos falam, está lá Coríntios 2. Ah, não, tá tudo bem. Eu vou encerrar. Palmeiras, o justo florescerá como Palmeiras. Está tudo na Bíblia. Mas eu quero te chamar a você agora. Desculpas, perdi fui contar uma piadinha. Ai, Jesus. Vamos voltar. Independência do pecado ou morte para sempre. A independência do pecado vem na obra que Jesus fez no Calvário. Mas esta obra é muito mais do que só aceitá-lo como um Salvador. É muito mais. É você tê-lo como Senhor da sua vida e crescer na graça e no conhecimento diariamente. Que o Espírito Santo te inquiete, que Ele me inquiete, que Ele continue me, espremendo. Eu tenho perguntado todas as vezes, Deus, o que fazer? Às vezes eu olho assim, no shopping, que eu vou de vez em quando, não curto muito, mas vou com a esposa, tem que ir, né? É outra piadinha, tá bom. Tem que ir, né? Fazer o quê? Companheiro, né? Mas olha, quando eu olho para as pessoas, um exemplo, quando eu olho lojas fechadas, me dá uma tristeza. Porque quantos empregados perderam os seus empregos porque não deu certo aquele negócio. Quando eu vejo, até ontem, essa semana nós fomos num lugar que tinha assim, jovens em treinamento. Eu faço questão, irmãos, a Vera é testemunha. Vem cá, olha,
Deus vai te abençoar. Você está em treinamento, mas Deus vai selar e vai te dar esta bênção e você vai prosperar. Quando eu vejo pessoas limpando o banheiro, geralmente eu abro a boca e falo: querido, você já imaginou se você não tivesse limpando esse banheiro, como estaria aqui? Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou um encorajador, procuro fazer isso, mas eu tenho que melhorar. Eu preciso de sabedoria para alcançar esta geração. Nós, como igreja, queridos, precisamos ser marcados não só pelo telão bonito, pela cadeira confortável, pelas iluminações. Nós precisamos ser marcados pela unção e graça e poder do Espírito Santo. E que as pessoas, ao entrarem aqui, os visitantes, sejam acolhidos por nós em amor. Eu creio, irmãos. Eu creio, já estamos avançando da coluna para lá. Daqui a pouco nós vamos chegar até o final, com pessoas salvas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Deus vai trazer o seu esposo, Deus vai trazer seus filhos, Deus vai trazer seu vizinho, Deus vai trazer seu pai, Deus vai trazer sua mãe. Deus vai trazer um grande avivamento nesta cidade. Vou repetir. Deus vai trazer um grande avivamento nesta cidade. Aprendi, eu acho que eu vou pregar baixinho assim. Eu creio nisso, irmãos. Tem uma promessa. Tem uma promessa. Tem uma promessa. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus, por favor, não me deixe de fora. Eu tenho clamado por isso, irmãos. Eu andei até pesquisando, é os meus sonhos. E eu tenho clamado: Deus, onde estão as cruzadas evangelísticas? Onde estão os evangelistas? Andei até pesquisando para ver se, de repente, montar um trio elétrico. Estou pensando toda essa maluquice, mas só trio elétrico, se não subir lá em cima e não tiver a unção de Deus, é mais um trio só. Eu quero Deus, irmãos. Eu quero que esta igreja, que nós como pastores, no tempo que nos resta, eu quero que esta igreja ainda seja uma igreja de vanguarda nesta geração. Não pela beleza, porque olha, o espaço está lindo, mas por uma igreja onde o fruto do Espírito é manifesto: o amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, onde a unção do Espírito Santo seja tão intenso que as pessoas, ao passarem por aqui, possam falar: eu quero conhecer esse Jesus. Eu espero, irmãos, eu espero na minha vida ainda viver muito mais do que tenho vivido. Se eu morrer hoje, irmãos, eu chego lá no céu com gratidão. Mas não, eu quero fazer mais. Eu espero em Deus ainda ter aqui, nesse púlpito, até lá, olhar para a esquerda aqui, para a direita e falar: puxa, nós temos aqui mais de 120 obreiros, cheios do Espírito Santo. Ah, Senhor, nós vamos ganhar o mundo. Não vai ser só Moçambique, nós vamos para as nações. Mas não só porque tem gente que quer ir para as nações para fugir de casa. Não, que sejam homens e mulheres, jovens e adolescentes, que têm propósito, que têm convicção, que têm certeza, que não está no modismo, mas está indo no direcionamento, na unção e graça do Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, eu sei, ó Deus, que a Tua palavra nos orienta a examinar tudo e reter o que é bom. A Tua palavra nos exorta a julgar a profecia segundo a Tua palavra. Pai querido, o que compartilhei aqui é algo que está no meu coração, mas eu busquei sim, ó Deus, estar em harmonia com a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra que saiu da minha boca nesta noite
possa gerar o quebrantamento, possa gerar o despertamento, possa gerar vida na tua igreja. Ó Deus, que tudo que aqui fizermos nesta noite, o teu reino seja manifesto lá na nossa casa, no nosso trabalho, por onde andarmos, que a tua presença se manifeste, Pai. Nós queremos mais de ti. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, pela distração. Nos perdoa, Senhor amado, porque muitas vezes queremos coisas que não estão condizentes com a tua palavra. Mas nesta noite estamos aqui como igreja, dizendo, Pai, cria em nós o querer e o realizar. Cumpre em nós a tua boa, perfeita e agradável vontade. Guia-nos, ó Deus, no centro da tua vontade. Leva-nos, ó Deus, a prosperarmos e tira de nós, ó Deus, todo embaraço. Nós rejeitamos todo engano, toda tentação, e nós tomamos posse, Pai, do teu Espírito Santo que nos reveste, em nome de Jesus. Ore assim comigo, por favor. Senhor Jesus, a minha vida é tua, e eu reconheço que eu preciso a cada dia de intimidade contigo, de renovação, e eu tomo a decisão, Senhor, de estar mais perto de ti, de buscar primeiramente o teu reino e a tua justiça. Dá-me, Senhor, entendimento, revelação, compreensão dos recursos que o Senhor já nos deu. E eu quero, Pai, cumprir o teu propósito na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade. Amém. Queridos, eu quero ler um testemunho antes de eu passar a palavra.